Bom, então a gente hoje se reúne para falar sobre o tema da pesquisa, do relatório de pesquisa produzido esse ano, que a gente está produzindo, com o título Adaptações Operacionais no Porto, com ênfase no VTS, visando a utilização de navios autônomos e possíveis impactos na legislação. Na apresentação de hoje, a gente vai organizá-la, começando falando um pouquinho do objeto de pesquisa, passando para justificativas da escolha do tema, e o tema foi trabalhado iniciando com a apresentação da regulamentação internacional sobre navios autônomos, o estudo de alguns casos estrangeiros e o levantamento de alguns resultados que já foram encontrados até o presente momento relacionados aos desafios operacionais do controle do tráfego marítimo por VTS com a introdução do MES, dos navios autônomos. O objeto do trabalho, então, é a exploração das adaptações operacionais nos portos, com ênfase no VTS, para a utilização de navios autônomos e os possíveis impactos na legislação com essa introdução. E aqui a gente já apresenta o significado dessa sigla, o MES, que é o Maritime Autonomous Surface Ships, e a partir daqui em diante a gente vai falar basicamente, fazer referência a ele como MES ou navios autônomos, e em seguida as justificativas. Bom, o que justifica a produção dessa pesquisa é a reduzida produção acadêmica sobre esse tema ainda, e também essa necessidade de mapear e entender quais são as principais adaptações operacionais necessárias, tanto nos portos, para a utilização dos navios autônomos, quanto para implementar o VTS nessas operações. Inicialmente, a gente queria trazer um pouco sobre como é que ocorre a operação do navio autônomo. Ele acontece e depende de sistemas bem avançados de automação e de inteligência artificial que trabalham para que os navios possam ser tanto monitorados quanto controlados de forma remota. Isso acontece com o uso do Centro de Operação Remota, o ROC, que é a sigla em inglês, e esse ROC, ele é o responsável por supervisionar e controlar a navegação, a comunicação e também as respostas a emergências nas operações das embarcações autônomas. E é necessária uma integração constante entre o ROC e o navio autônomo para garantir a segurança e a eficiência das operações. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o centro de operações em terra, aqui à esquerda, junto com os demais satélites, outros sistemas e sensores, tanto nos navios quanto na área em que eles atuam e também nos portos. Tudo isso atuando junto possibilita a operação de navios autônomos. Começando a falar um pouco sobre a regulamentação internacional da temática, a gente começou com a Organização Marítima Internacional, a OMI. A OMI ela está trabalhando atualmente num código MES, e ela vem desenvolvendo esse rascunho, o draft, para o tratado, que vai regulamentar o uso dos navios autônomos, e a previsão é que esse tratado esteja pronto até 2030. Porém, atualmente, a gente já tem um guia interino para testes MES, que foi produzido pela OMI também, publicado em 2019, e o papel dele é oferecer algumas orientações para os estados sobre como conduzir os testes de navios autônomos, visando tanto a segurança operacional quanto a segurança ambiental. E também temos, atualmente, a OMI também tem se esforçado no exercício de escopo regulatório, que iniciou em 2021, e esse exercício de escopo regulatório tem como objetivo analisar os tratados de segurança marítima que já existem e como eles podem ser aplicados e o que precisa mudar neles ou ser adaptado neles para serem aplicados também a navios autônomos. Além disso, a OMI desenvolveu 4 graus de automação. Então, o primeiro grau, nós temos os navios com alguns processos automatizados e com suporte à decisão, mas ainda temos a presença de marinheiros a bordo e eles ainda operam e controlam os sistemas e funções do navio. Um segundo grau
um navio que já é controlado remotamente, porém ainda possui marinheiros a bordo para assumir o controle e operar o navio caso haja necessidade. Num terceiro grau, o navio já é controlado e operado remotamente e não possui marinheiros a bordo até chegar o nível mais alto de operação, que é o nível navio totalmente autônomo, com um sistema operacional que já é capaz de tomar decisões por conta própria e definir as ações do navio. Porém, chama atenção que, mesmo nesse último grau de autonomia, a operação precisa ser monitorada por um centro de operação remota. Sempre haverá alguém responsável por, pelo menos, monitorar a operação. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a Yala, o que ela fez agora, bem en passant, que a gente tem um representante aqui da Yala hoje com a gente. Inicialmente, a Yala realizou uma força-tarefa que começou em 2020 e publicou um relatório em 2024, estudando os impactos dos navios autônomos nos auxílios marítimos à navegação. E nesse relatório, ela apresenta alguns cenários futuros com as previsões sobre o emprego dos navios, do MES, dos navios autônomos, nos próximos 10 a 20 anos. E o que ela prevê é uma melhoria na eficiência das operações e uma redução das emissões e otimização de uso de combustíveis. Porém, ela aponta para desafios econômicos. Apesar dessa automação e dessas eficiências e da melhoria nelas, provavelmente os custos operacionais do MES não vão diminuir as operações do tráfego de embarcações, por causa dos custos com os sistemas e com a manutenção deles. Além das organizações internacionais, nós temos algumas atuações regionais. O primeiro é o Memorando de Entendimento do Mar do Norte. Ele foi assinado em 2023 pelos países Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Noruega e Países Baixos. Ele ainda é um documento incipiente, ou seja, ele ainda é reduzido, porque ele visa que esses estados cooperem para padronizarem as operações e testes de navios na região do Mar do Norte, facilitarem a troca de informações entre esses países e também eles querem uniformizar alguns entendimentos sobre centro de operação remoto e questões relacionadas à jurisdição e responsabilidade civil. Sobre a União Europeia, eu passo agora a palavra à minha colega Tainara. Bom, especificamente sobre as diretrizes operacionais para testes seguros, protegidos e sustentáveis do MES da União Europeia, ela remonta a 2020, portanto, ela é anterior ao exercício de escopo regulatório da Organização Marítima Internacional e, por isso, acaba utilizando alguns termos mais abrangentes. Ela tem por objetivo garantir a segurança da navegação por meio do emprego de processos adequados em áreas de teste e também promover testes sustentáveis, além de salvaguardar o meio ambiente. E nessas diretrizes, elas destacam especificamente o papel do VTS, ou Vessel Traffic Service, e para operações e testes seguros dos navios autônomos. Ela também cabe ressaltar que o VTS, segundo a SOLAS, ele deve salvaguardar a vida humana no mar, o meio ambiente e as áreas adjacentes, as áreas costeiras adjacentes, e por isso ele é relevante para a segurança da navegação. Especificamente sobre as diretrizes, elas estabelecem que o VTS ele deve se comunicar e promulgar informações relacionadas ao teste dentro da área VTS para as demais embarcações, além de supervisionar os testes e ordenar sua interrupção em caso de necessidade. Além disso, ele também deve manter a comunicação com link direto com o MES, o operador de controle baseado em terra, além do contato com o responsável e todos os outros dentro da área que são diretamente ou indiretamente afetados pelos testes. E, por fim, também deve garantir aos trabalhadores do VTS o nível requerido de qualificação e além de fornecer as instruções adequadas durante os testes. E, além dessa legislação internacional que a gente levantou, essas normas internacionais, nós também fizemos um esforço de analisar algumas normas que foram desenvolvidas a nível nacional, especificamente o Reino Unido e a Austrália. O Brasil, ele também possui normas em relação ao MES, mas o nosso convidado, o representante da DPC, ele irá apresentar as normas brasileiras mais adiante. Bom, então sobre o Reino Unido,
ele tem o Mass UK Industry Conduct Principles and Code of Practice. Esse código ele foi desenvolvido especificamente para a indústria britânica de navios autônomos e também para orientar as operações dos navios autônomos nas águas interiores do Reino Unido de forma segura. E dentro dos princípios de conduta, principalmente, a gente pode destacar que eles enfocam fortemente na segurança operacional, na proteção ambiental e nessa qualificação do treinamento dos operadores. Além disso, esse código ele enfoca fortemente em como ele está de acordo com as regulamentações internacionais já existentes sobre direito do mar, direito marítimo, como a CORREG e a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Além disso, ele traz os níveis de autonomia e de controle, variando ali níveis de autonomia, como a gente viu da OMI, ele adota os mesmos níveis de autonomia previstos pela Organização Marítima Internacional, mas ele também descreve outros 5 níveis de controle que devem ser analisados em conjunto aos níveis de autonomia. Seguida, a Austrália. Bom, especificamente sobre o Código Australiano de Práticas para Navios Autônomos, ele foi promulgado em 2022. Ele foi desenvolvido especificamente para apoiar o design, a construção e a operação de navios autônomos dentro da Zona Econômica Exclusiva Australiana, isso tanto de navios comerciais como de pesquisa e os operados pelo governo. Ele possui uma adesão voluntária, ou seja, ele não é obrigatório, mas o código ele facilita a certificação e a operação de navios autônomos na Austrália, garantindo a conformidade com as normas ambientais e de segurança, de acordo com o exigido pela Autoridade Australiana de Segurança Marítima. Acerca especificamente da classificação das embarcações, o código ele não trata de embarcações de passageiros ou transporte de pessoal especial, devido aos riscos adicionais em caso de emergência desse tipo de transporte. Ele apenas trata de embarcações leves que não são capazes de causar danos significativos ou infligir risco à segurança, e por isso ele trata apenas de navios pequenos e leves, embarcações isentas de vistoria completa, menores de 12 metros, e navios de pesquisa científica. Além disso, a gente ressalta que, diferente da Organização Marítima Internacional, que possui 4 níveis de autonomia, o Código Australiano ele prevê 6 níveis de autonomias que vão de ausência de automação até a automação completa. Ele seria um nível 1, sem automação, 2, assistência na direção, 3, automação parcial, o 4, automação condicional, 5, autoautomação, e o 6 seria automação completa, ou seja, o navio seria de fato autônomo. Bom, e para além dessas questões normativas, nós também verificamos os desafios e as necessidades de adaptação do VTS para as operações com navios autônomos. As adaptações tecnológicas, especificamente do Centro de Controle VTS, eles necessitariam, então, monitorar e gerenciar as operações de navios autônomos, fornecer os dados de tráfego, alertas e autorizações em tempo real, além de planejar as rotas de tráfego. Assim, o VTS, a gente observou que ele desponta como uma importante fonte de comunicação na operação do MES, mas também mantém os seus atributos de organização de tráfego e assistência à navegação, bem como dos repasses de informações para as embarcações que navegam na área VTS. E, para tanto, os navios, inclusive os navios autônomos, eles devem possuir alguns requisitos de comunicação, eles devem manter a comunicação constante com os centros VTS, seja por meio de VHF, o AIS, o Automatic Identification System, o sistema de identificação automática, ou sistemas de comunicação redundante, para assim garantir a segurança da navegação e a comunicação entre o VTS e o centro de operação remota. Nós também separamos 2 exemplos que estavam disponíveis nos arquivos da IALA, o navio de container Yara Birkeland e o navio de passageiro Bastofossen 6, que são ambos navios noruegueses. Nesses casos, tanto o VTS Brevik, que é o centro VTS responsável pelos testes do Yara,
E o Centro VTS Horten, que é o responsável pelo Bastofossen 6, eles adotaram medidas semelhantes. Nós analisamos que eles possuíam medidas de controle das permissões de navegação, das permissões de ancoragem e também o controle das permissões de saída do porto, além do planejamento e monitoramento de rota, pois eram estabelecidas quais rotas deveriam ser seguidas por esses navios dentro da área VTS. Além disso, por fim, né, a gente gostaria de destacar como o desenvolvimento tecnológico recente ele incentiva a interoperabilidade técnica entre o navio e o porto, e assim as tecnologias de informação e de comunicação elas devem facilitar essa integração dos navios autônomos no tráfego marítimo tradicional, com foco na interoperabilidade entre sistema de navegação e facilitando, inclusive, a digitalização do porto e o aumento de eficiência. E ainda essas adaptações portuárias, elas não se restringem somente aos navios autônomos, mas tem uma série de tecnologias que elas são desenvolvidas para o aprimoramento do porto. Isso possibilita o desenvolvimento e a implementação dos smart ports, ou os portos inteligentes, que permitem essa completa integração com os navios autônomos e aumento de eficiência, incluindo não somente os navios, mas uma frota de veículos autônomos que pode aumentar essa eficiência e reduzir o tempo de carga e descarga, porque eles não demandam pausas e podem trabalhar de forma contínua. Bom, esse é uma visão geral da nossa pesquisa. Agradeço a atenção de todos. Estamos aí disponíveis e deixamos nosso contato para caso de dúvidas e comentários. Muito obrigada. Obrigado, Heloísa e Tainara. Agora vamos para o palestrante Bernardo Mendes Viana. Ele é advogado, conselheiro executivo eleito do Comitê Maritime Internacional CMI. Bom, Bernardo, fique à vontade de iniciar a sua palestra. Bom, vocês me escutam? Forte, claro. Muito bom. Muito obrigado. Sim. Uma boa tarde a todos. Opa, pois não? Não, só falei sim. Ah, ok, desculpa. Bom, uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Escola de Guerra Naval, na pessoa do seu almirantado e comandante Brito aqui presente. Também gostaria de agradecer o convite à Fundação Exult, aqui também representado. O convite me foi feito pela minha colega, doutora Heloísa Alves, a quem eu parabenizo pela explicação, assim como também parabenizo a doutora Tainara Martins. Como vocês estão vendo, esse é um assunto bastante palpitante e eu fui convidado pela doutora Heloísa para conversar um pouco com vocês sobre a perspectiva, sobre o prisma do Comitê Marítimo Internacional, do qual eu faço parte hoje como conselheiro executivo. Bom, mas antes, eu gostaria só de me apresentar rapidamente. Meu nome é Bernardo Mitiano, eu também sou advogado, sou sócio do escritório Vieira Rezende e sou o responsável pela área de direito marítimo. Estou baseado aqui também no Rio de Janeiro. O que eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, é o seguinte: como a gente tem uma plateia um pouco eclética, eu vou tomar liberdade de me permitir fazer brevíssimos comentários sobre o CMI e a minha participação dentro dessa organização, que já remonta a mais ou menos uns 15 anos. Tá? Para aqueles que não ainda conhecem, né, o Comitê Marítimo Internacional, cuja sigla é CMI, que é Comitê Marítimo Internacional, ele é uma organização não governamental e foi fundada no século passado, em 1897, na Antuérpia, na Bélgica. Qual é o objetivo principal do CMI? Ele tem como objetivo unificar e harmonizar, né, as regras de direito marítimo internacional, que é uma tarefa bastante difícil. Essa organização tem um desempenho, um papel crucial, que é justamente a elaboração das convenções marítimas importantes, assim como as regras de Haia, as regras de Hamburgo, que os senhores devem
já ter ouvido falar. Pois bem, mas ela não trabalha sozinha. O CMI colabora muito com a Organização Marítima Internacional, com a sigla que a gente conhece de IMO, e diversas outras entidades para desenvolver os regulamentos e as práticas internacionais que possam, no final das contas, facilitar o comércio marítimo global sobretudo, mais importante, garantir a segurança e a sustentabilidade desse nosso setor. Bom, eu gostaria também de destacar, porque esse vai ser um ponto da minha fala, que o CMI ele possui vários grupos de trabalho internacionais que a gente chama de IYG, que é International Working Groups, que é um GT, vamos assim dizer, e que tratam de inúmeros temas relevantes, tá? E entre eles, como os senhores verão, a da questão dos navios autônomos. Qual é a minha participação específica no CMI e outras associações que eu faço parte também? Alguns poucos meses atrás, eu tive a honra de ser eleito pelas associações de direito marítimo de todo o mundo como o primeiro brasileiro membro do Conselho Executivo do CMI. Então, assim, é uma tarefa. Foi a primeira vez que a gente conseguiu. Isso foi um esforço hercúleo. Não foi. Isso não é uma coisa que eu consegui sozinho. Obviamente, quando a gente tem que conversar a nível mundial, a gente precisa de muitas ajudas. E chegamos a esse momento. Então, é uma responsabilidade muito grande, pessoal, representar não só o Brasil, mas, sobretudo, aqueles países que votaram em mim, sobretudo, mas não apenas, os países da América Latina. E a função do Conselho Executivo, que a gente chama também de ExCo, é influenciar diretamente as decisões e as atividades do Comitê Marítimo Internacional. Então, vocês imaginam aí a carga de trabalho que a gente não tem, e eu já estou sentindo isso desde que eu tomei posse, já estou recebendo muito trabalho, enfim, mas faz parte da nossa vida como operador do direito nessa área marítima. Eu também tenho uma participação bastante, digamos assim, grande dentro do CMI, no subcomitê recém-criado para promover a ratificação das principais convenções internacionais pelos países da América Latina. Ou seja, como eu represento o Brasil e estou dentro da América Latina, eu participo hoje desse subcomitê que a ideia principal é que a gente tente promover que os países da América Latina façam uma ratificação dessas principais convenções internacionais, que não é uma coisa muito fácil, por N razões, que eu não vou aqui tomar o tempo dos senhores, a gente não consegue, ao contrário da Europa, dos Estados Unidos, a gente não consegue que os países latino-americanos, né, acabem ratificando essas principais convenções internacionais em termos de direito marítimo. Pois bem, e eu também participo de um comitê de responsabilidade por arrestos indevidos, ou seja, existe um comitê que discute como é que a gente pode interagir a nível internacional toda vez que o navio é arrestado de forma indevida. Então, uma outra, digamos, outro chapéu que eu tenho dentro do CMI. Mas o meu envolvimento efetivamente com o direito marítimo também se dá a nível latino-americano e brasileiro. Eu trabalho já com direito marítimo há 25 anos e eu sou muito à frente de instituições como a BDM aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira de Direito Marítimo. Eu sou vice-presidente atualmente, estou no meu segundo mandato, e acabei de passar o bastão da presidência do Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo, Seção Brasil. Esse Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo é uma organização, como o próprio nome diz, ibero-americana, mas com vários países convidados, tais como Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mais recentemente, e se eu não estou enganado, agora a gente já tem os Estados Unidos também, que acabou de solicitar. O IDM, ele tem uma cadeira de consultiva também no CMI. Então, assim, acaba que todas essas organizações estão, de uma certa forma, interligadas. Pois bem, como eu disse inicialmente, o CMI ele possui um grupo de trabalho, um working group, que trata somente dos navios, vamos chamar exatamente como diz a sigla em inglês, navios de superfície autônomos marítimos, né?
que a sigla já foi dita anteriormente, MES. E esse grupo ele é composto de um presidente, um chair, e diversos especialistas de vários países, abrangendo tanto as questões, aspectos legais, mas também as questões a nível tecnológico. Eles são escolhidos pelos próprios presidentes, a depender da atividade, da importância desse especialista, ou até mesmo do comprometimento dele com o próprio CMI. E o que eu destacaria em relação a esses grupos? Ou, sobretudo, esse grupo, né, sobre navios autônomos. É um grupo realmente dedicado a esse tema e é particularmente significativo dentro do CMI. Eles abordam, basicamente, questões legais e de regulamentação que, obviamente, surgem toda vez que a gente estuda a questão da tecnologia e aplicabilidade dos navios autônomos. Eles analisam muito como a legislação internacional, como, por exemplo, a UNCLOS, as convenções da IMO, que são as SOLAS, MARPOL, RIPEAN, entre outras, como é que ela precisa ser adaptada para acomodar esses avanços tecnológicos. A gente tem que entender que isso nunca aconteceu na história da humanidade. É a primeira vez que a gente está lidando com isso. Então, muitas discussões e muitas dúvidas e preocupações a todos os órgãos internacionais têm na hora que esses navios forem implementados, o que, ao contrário de que alguns possam imaginar, não é uma coisa futurística, tá? Já está acontecendo. Então, eles identificam também, esse grupo de trabalho identifica áreas onde as convenções internacionais possam receber algumas emendas, alguns esclarecimentos, eventualmente novas diretrizes. Então, sempre voltado para a segurança da navegação, para a questão da operação remota, para o impacto na ausência de uma tripulação tradicional a bordo. Nós estamos falando de embarcações, como bem pontuou as doutoras, nós estamos falando de uma embarcação que vai ser tripulada de forma remota em qualquer lugar do mundo, sem uma tripulação que a gente está acostumada a ter a bordo do navio. Então, qual é o impacto disso? O que pode acontecer no caso de um incidente ou um acidente de navegação não tendo essa tripulação ou sendo operado de forma remota? Pois bem, então o CMI ele tem participado ativamente na análise das implicações legais, né, com relação aos navios autônomos, e como é que essa tecnologia nova que está surgindo poderia afetar o direito internacional marítimo. Essa é a preocupação grande do CMI, tá? E aí, desde 2017, o CMI tem colaborado diretamente, de forma muito próxima da IMO, para verificar justamente essa questão de compatibilidade das convenções marítimas existentes com essas operações de navios autônomos. E essa cooperação resultou em diversos comitês da própria IMO para estudar essa questão, para verificar possíveis lacunas legislativas, né, que vão surgindo à medida que a tecnologia, inclusive, se transforma. Porque essa tecnologia ela está só iniciando, ela vai ter uma transformação muito grande. E como é que a navegação pode ser vista dentro das operações dessas embarcações? Enfim, outra preocupação que esse grupo tem e concentra também nas áreas jurídicas, nas questões cruciais, como eu já antecipei. Ou seja, responsabilidade civil. Eu sou advogado, então a primeira coisa que me passa na cabeça é a responsabilidade civil. Quem é o responsável? Quando tem um comandante a bordo, a gente sabe muito bem. Quando tem um imediato, quando tem um prático, a gente consegue definir isso. Mas e quando não tem? De quem é a responsabilidade civil por um acidente ou qualquer outro assunto? Como é que as doutrinas marítimas tradicionais vão ser aplicadas depois do surgimento desses navios, depois que isso virar realmente uma questão do dia a dia? Então, uma das principais contribuições desse grupo é justamente produzir um documento onde se discute todas essas estruturas de responsabilidade que possam ser existentes ou que precisam ser ajustadas para essa nova realidade. Por exemplo, essa nova tecnologia da Mais, ela, como eu disse, ela envolve mudanças
significativas no controle e na navegação dos navios. Ou seja, aquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu antigamente, não vai existir mais, né? E com base nisso, a gente precisa definir quais são as atuais responsabilidades que possam, e culpas que possam necessitar. A gente precisa reavaliar tudo isso, o que possam ocorrer dentro de um contexto de transporte marítimo. Então, esse grupo que eu estou mencionando, esse grupo de trabalho, a importância dele é garantir justamente a uniformidade dessas regras de responsabilidade. Para quê? Para evitar que regulamentos nacionais, como é, por exemplo, o brasileiro, fiquem fragmentados com relação às regras internacionais, e isso venha dificultar nas operações marítimas internacionais. Porque tudo que o CMI quer é ter uma unificação dessas regras, para que o que é responsabilidade aqui possa ser aquilo que é adotado pelos países membros do CMI, na Europa, na Ásia, onde quer que seja. O que não acontece hoje. Grande empecilho para que a gente ratifique convenções internacionais esbarra na questão das regras legislativas brasileiras, né? No princípio que as nossas regras elas são soberanas. Então, se a nossa regra entende que a responsabilidade ela é completa dentro de um certo acidente ou dentro de uma certa situação, de um contexto, não adianta o CMI ou convenções internacionais dizerem o contrário, que isso não se aplica à responsabilidade, que o Brasil vai entender de forma diferente. Então, acho que essa é a preocupação quando a gente tenta fazer uma análise das. Acho que ele travou, né? Alô, vocês me escutam? Ah, voltou. Voltou. Tinha travado, doutor. Voltou. Eu não sei até onde os senhores perderam, mas enfim. Travou De novo. de novo, doutor. Travou. Ele não está escutando, não. Travou. Deixa eu tentar avisar ele aqui no chat, vamos ver se ele responde. Brito, avisa o doutor Bernardo aí que a imagem dele travou e não voltou. Alô? Agora voltou. Estranho isso, eu não sei o que aconteceu. Eu peço desculpas. Ele Agora simplesmente voltou. apagou e voltou. Essa é a nossa tecnologia. Nós estamos falando sobre Sim. navios autônomos. Então, olha só que exemplo maravilhoso que a gente acabou de ter aqui em termos práticos, né? Vai que acontece uma situação como essa durante a navegação de navio autônomos. Quem são os responsáveis? Tá? Enfim, então, esse é o maior desafio do CMI, é trazer uma unicidade para as convenções marítimas internacionais sobre este ponto. Tá? E, bem, quais são os outros desafios legais que nós temos aí, que são abordados pelos grupos, pelo grupo do CMI, do grupo de trabalho do CMI? Como eu disse, o operador remoto ele vai estar em qualquer lugar do mundo, ele pode estar tripulando uma embarcação no Brasil, da China. Qual é a responsabilidade que esse operador que não está aqui ele sofreria? Qual é a atribuição de culpa em caso de falhas de comunicação, que é o que aconteceu aqui agora, né, que causa um acidente? E, sobretudo, e esse é um ponto muito importante que tem sido discutido pelo CMI, qual é o papel dos fornecedores de tecnologia? Aqueles desenvolvedores dos softwares e fabricantes dos sistemas de comunicação que vão gerenciar toda essa navegação de forma autônoma. Isso tudo são coisas que a gente precisa analisar ao lado da questão tecnológica pura e simples. E é por isso que o CMI tem um grupo bastante intenso de desenvolvimento e de estudo dessa questão. Bom, como o CMI entende que essas operações autônomas
introduzem um novo risco ou novos riscos, né, elas precisam estar cobertas pelas leis marítimas que existem hoje, tá? Como eu disse, especialmente aquelas que tratam de questões de falhas sistêmicas ou de tecnologia. Então, analisar a questão dos navios autônomos à luz das obrigações estabelecidas nas convenções, como a UNCLOS, por exemplo, especialmente no que diz respeito à exigência de uma tripulação humana, é importantíssima. E o CMAI está atento a isso, assim como está atento ao dever de prestar assistência a pessoas em perigo no mar. Veja bem, o navio, como é que o navio vai prestar assistência a pessoas em perigo no mar, se não tem tripulante, né? Se não tem comandante, não tem tripulação a bordo, como é que a gente resolve certas questões de ordem prática que podem acontecer? Entendeu? Pois bem, eu quero trazer um último ponto, então, que eu já estou avançado aqui na minha apresentação, mas um último ponto que eu entendo que é bastante relevante, porque eu trago agora todas essas preocupações que são estudadas, analisadas pelo comitê, pelo esse comitê do CMI, mas eu trago essas preocupações a nível Brasil. O que nós aqui no Brasil, o que os estudiosos, vamos assim chamar, os maritimistas, têm se debruçado em termos de preocupação, né? É claro que, como eu disse, a nossa maior preocupação hoje é uma adequação regulamentar da nossa lei com relação às leis internacionais que estão sendo discutidas e vão ser apresentadas. A gente não quer ficar para trás. Eu conheço muito bem a autoridade marítima, com quem eu tenho uma longa relação de mais de 2 décadas, e eu sei que a maior preocupação da autoridade marítima é, de fato, estar na vanguarda, estar atualizada com relação a questões envolvendo perigos, riscos à navegação, à tripulação, danos ambientais são extremamente importantes. Então, por exemplo, como é que nós, brasileiros, vimos isenções de responsabilidade em caso de acidentes e danos com navios remotos? Como é que a legislação brasileira ela poderia se adaptar ou poderia aceitar, já que o nosso princípio de responsabilidade é responsabilidade integral, ou seja, o causador da poluição ou do acidente, ele responde integralmente por todos os prejuízos causados decorrentes daquela falha, seja por culpa, seja por dolo, enfim. E as seguranças jurídicas das operações, né? Como é que isso poderia impactar ou implicar no mercado de trabalho marítimo? Será que a gente já pensou que isso pode ter uma redução drástica, não só na questão da tripulação, mas na escassez de emprego também? Como é que nós aqui no Brasil vamos ver essa questão? Estou provocando os senhores, eu não vou responder, nós não temos tempo para fazer isso, mas ficará isso para um próximo encontro. Um outro ponto de atenção que é crescente como eu disse, é o seguinte: como é que a gente vai adaptar essas normas internacionais com relação especificamente à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e as regras da própria IMO? Isso tudo tem que passar por um aperfeiçoamento também nesse particular. E, por fim, eu destaco 2 pontos. A nossa preocupação como advogados brasileiros na adequação dessas legislações atuais para lidar com os navios autônomos. Essas tecnologias, como eu já disse, elas desafiam e muito as normas tradicionais que a gente tem hoje. E a gente não tem hoje, e não, por óbvio, ainda está muito cedo, uma regulação clara sobre a atuação desses sistemas autônomos e as suas implicações no transporte marítimo. Ou seja, os organismos, as organizações internacionais como o IMO e CMI já estão bastante adiantados nesse processo de estudo, de criação de uma legislação internacional, porque, como eu disse, não é uma coisa futurística, as empresas já estão investindo muito maciçamente nesses navios, já estão acontecendo, então nós temos que também correr com a legislação e com a regulamentação. E aqui no Brasil não é diferente, mas a gente primeiro precisa entender o que os organismos internacionais eles pensam sobre isso e para que a gente possa depois submeter essa questão ao crivo do nosso
do nosso poder legislativo, e aí veremos no dia a dia como é que essas questões vão nos impactar. Ou seja, é bastante instigante o tema e temos muita coisa para falar e pensar. Eu agradeço a gentileza de terem me escutado, me perdoem se eu não fui tão detalhado, mas mais abrangente por conta do tempo, e renovo o meu pedido de desculpas por conta de compromissos já agendados. Eu vou me retirar dentro de alguns poucos minutos. Muito obrigado. Bom, Bernardo, agradeço aí as suas palavras, tá? E, logicamente, é uma pena que você não vai poder participar de todo o seminário, mas agradeço aí de antemão a sua participação. Muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, fico à disposição quando precisarem. Muito obrigado. Bom, o próximo palestrante será o comandante João Roberto Martins. Ele é capitão de marinha da reserva do Corpo de Engenheiros Navais da Marinha e chefe do Departamento de Vistoria Naval da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. E é doutorando no programa de pós-graduação do Estudos Marítimos da EGN. Então, comandante Martins, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo, estão todos me ouvindo bem. Boa tarde aos almirantes presentes, o almirante Garriga, diretor da Escola de Guerra Naval, acredito que não esteja presente, o almirante Canela, professor Marcelo, e agradeço à EGN de uma forma geral, aos meus colegas da EGN, da qual sou aluno daqui a pouco faz um ano, e a Fundação Exulte também pelo convite para participar desse importante webinar. Nós estamos na DPC há 6 anos e meio. Eu estou como chefe do Departamento de Vistoria Naval, cuidando de vistoria de embarcações, de auditorias de sociedades classificadoras e também na parte de mergulho profissional comercial e helidex, de plataformas de petróleo e de navios mercantes e de apoio. Então, o que acontece? Logo que eu cheguei aqui na DPC, eu comecei a me interessar por esse assunto. Já havia aqui, que está comigo aqui, o comandante Arthur, que é chefe de departamento técnico. Ele comandante Sérgio, que é o gerente técnico da DPC, já estavam engajados aí com outros oficiais num grupo técnico, num grupo de trabalho, quando foi feito esse nosso primeiro regulamento provisório, que foi o regulamento de... Se eu consigo compartilhar aqui... O regulamento provisório, que é o da portaria, número 59 de 2020. Não sei se estão todos aqui, aumentar aqui, começar Estão todos vendo aí a apresentação, né? Acredito. Sim. Então, o que nós vamos apresentar aí, hoje, o que nós fizemos nesse trabalho dentro desse GT, então foi, naquela época, concluir aquele trabalho do regulamento provisório, que é o que está em vigor até hoje, e ao longo desse tempo, nós começamos a desenvolver uma melhoria dele, uma revisão dele, né? Porque nós vimos que o assunto pelo qual nós sempre nos interessamos muito, e ele precisava de atualização. Então, o que eu vou apresentar para os senhores aqui, para as senhoras, é exatamente a apresentação que nós temos aqui, fizemos para o nosso superintendente de segurança do tráfego aquaviário, e vamos levar agora, a próxima apresentação já vai ser para o diretor, que muito provavelmente esse regulamento atualizado vai ser transformado numa norma. Ele já está, inclusive, estruturado como uma norma. E a mesma apresentação, então, nós estamos replicando hoje aqui, que é um bom resumo das modificações que fizemos no regulamento provisório.
Interessante, né, que isso foi crescendo e hoje nós temos um apanhado, um resumo, um regulamento que ele incorpora análise além da nossa equipe técnica, da experiência adquirida também no comitê MASSE-MSC, do Maritime Safety Committee da IMO, e das sugestões, né, de vários atores da comunidade, marítima. Vou tirar essa aqui. Dos diversos setores, muitas empresas. Então, nós demos abertura para que as empresas, depois que nós desenvolvemos, inclusive participando da IMO, como eu falei, a gente teve feedback de muitas empresas. Até que, numa reunião que eu chamaria de final, com as empresas, nós demos o feedback, a réplica para elas, de tudo que elas comentaram, né, das empresas interessadas, e hoje nós temos o documento fechado, concluído. Aqui a gente procura fazer uma comum aqui na DPC, a gente mostra em vermelho aquilo que vai sair da portaria, em azul o que vai entrar. Mas vou apresentar apenas uns poucos slides sobre isso. Claro que mudou muita coisa. Para os senhores terem uma ideia, nós tivemos um texto, os requisitos técnicos aumentaram de 13 para 18, sendo que um deles, que é o de segurança cibernética, teve um aumento muito grande, né? Agradeço aí o apoio, inclusive, dos colegas da EGN, que começaram a participar dessa empreitada conosco, desse trabalho, né? A Tainara, a Heloísa, o próprio tenente-coronel Max Campos, que analisou o que nós já havíamos escrito sobre segurança cibernética, e, inclusive, criamos um anexo à parte só sobre segurança cibernética. E uma coisa interessante é que nós conseguimos estruturar o regulamento de forma a já ficar os capítulos mais agrupados, né, de uma forma melhor em relação ao que estava antes, organizando melhor e já pronto para ser uma norma. A vantagem dele ser uma norma, nós vamos falar aí mais adiante, mas eu já adianto, é que, além de ele ter mais força, ele tem mais visibilidade, né? Agora mesmo tem navios já, embarcações por chegar, de 12 metros, daqui a pouco de 24 metros, que vão estar vindo para o Brasil e estão querendo classificar, as sociedades classificadoras já estão nos procurando, e temos um pouco de dificuldade, porque nem todos conhecem aquela portaria, e também nós temos assim, uma certa premência em que essa norma saia, para que muitas coisas importantes que não existiam estão passando a existir, serem consideradas. Então, aqui, por exemplo, estou mostrando um exemplo, né? Todas as normas que fazem parte, são as normas da autoridade marítima, que fazem parte já fazem parte dos navios tripulados, do corpo de normas elaboradas pela Diretoria de Portos e Costas, eles já estão considerados, são todos considerados aqui. Então, eram muito menos normas antes, como vocês podem ver, e a gente aumentou bastante esse escopo, né, de normas, né? A ideia é manter o navio, a embarcação autônoma, e só modificar nesse regulamento aquilo que efetivamente é necessário, né? Mas o mais que possível, IPAM, normas de abarroamento no mar, normas que envolvem alto mar e certificações, licenças, o mais
que possível, nós vamos procurar, o mais dentro do possível, mantê-las. Ok? Aqui também a gente faz uma observação que é o seguinte, olha, o documento da IMO, o código da IMO, o regulamento da IMO sobre o tema, ele é para navios de carga, aplicado a navios de carga com arqueação bruta superior a 500 APM. Então, e esse nosso regulamento aqui, brasileiro, ele se refere, a aplicação dele era no regulamento provisório, como os senhores podem ver, ele ia até 12 metros, mas nós estamos estendendo agora até 24 metros, que é um número. Aí vem a pergunta, mas por que 24 metros? Porque é um número abaixo do qual não é necessário se entrar, se exigir convenções como a Road Line Convention, que é a convenção de linhas de carga, convenção de estabilidade, etc. Então, é um número, por essa razão que o UK Maritime, exatamente esse documento que a Tainara e a Heloísa mencionaram, da Inglaterra, ele mantém, ele estabelece o limite de 24 metros. Okay? Também não se aplica a navios de passageiros. Tá? Sobre os níveis de controle, a Tainara e a Heloísa já explicaram brilhantemente. O que nós fizemos é assim, por que está escrito aí níveis de controle? Porque o que estava previsto no regulamento provisório, ainda vigente, o que está previsto lá é uma cópia dos 6 níveis previstos na Inglaterra e pela Austrália também. Eu acabei de aprender agora aqui com elas duas da Austrália. Mas o que nós percebemos é que fica mais prático, mais interessante deixar os 4 níveis, né, controlado remotamente, controlado a bordo, tripulado, num crescente, depois remotamente controlado, ainda tripulado, depois remotamente controlado, não tripulado, e autônomo não tripulado. A embarcação autônoma, teoricamente totalmente autônoma, ela é autônoma, ela sabe fazer a missão, ela sabe tudo que precisa resolver, mas o comandante da embarcação, no caso, o comandante remoto, tem que existir, terá que existir sempre um comandante da embarcação, vai ter que existir sempre um responsável, né, no Brasil. Nós vamos falar sobre isso, e ele deverá sempre supervisionar os eventos, estará supervisionando e poderá intervir em caso de extrema necessidade. Ok? Os detalhes de cada um, a Tainara e a Heloísa já explicaram, e também quiserem depois essa apresentação fica disponível. A certificação do navio autônomo, ela vai envolver tanto uma certificação de classe, a certificação, nós estamos exigindo que o mar seja classificado, seja certificado por uma sociedade classificadora, e também o Centro de Operação Remota, né, que é o COR, ele terá que ser certificado por uma sociedade classificadora. Além disso, nós entendemos que o certificado de segurança da navegação, que normalmente é um certificado solicitado apenas para embarcações acima de 20 AV, 20 arqueação bruta acima de 20, que seriam navios um pouco maiores, né? Assim, navios da parte de 8 metros para cima, coisas nessa faixa. O certificado de segurança da navegação nós estamos exigindo para todos os navios autônomos, todas as embarcações autônomas, porque nós consideramos preventivo essa função. Então, qual é a diferença? O certificado de segurança da navegação vai ser um documento que certifica que a embarcação atende os requisitos técnicos.
Mas só que é um certificado estatutário, um certificado do Estado, né? Então, a autoridade marítima vai emitir certificado e, claro, ele será vistoriado podendo ser até assinado por uma sociedade classificadora que tenha delegação nossa, da autoridade marítima. Enquanto que o certificado de classe já vai olhar muito a fundo, todos os requisitos técnicos também, mas com uma visão mais da classe, das certificadoras, das sociedades classificadoras. Então, esse aqui é o modelo dos CNSEA, Certificado CSN, Certificado de Segurança da Navegação para a Embarcação Autônoma. Já está aqui, aí tem detalhes, se funciona em mar aberto, se ele vai funcionar em águas interiores, se for em águas interiores, se é área 1 ou 2, né? E se ele está autorizado a transportar carga no convés, etc, etc. Depois, vários detalhes. Tem, inclusive, a outra continuação dele, tem as vistorias anuais, própria assinatura, etc. Eu vou tentar... Aqui são as classes das embarcações autônomas, né? Comprimento de regra menor que 7 metros, é uma ultraleve, uma classe leve seria um comprimento de regra maior ou igual a 7 metros. Quando se fala em comprimento de regra, está definido no nosso regulamento e também está definido nas normas 201, 202, que é uma regrinha que ele acaba, se você diz que ele tem um comprimento de regra de 24 metros, ele tem um comprimento total que acaba excedendo um pouco isso, tá? E a regra para fazer isso está perfeitamente estabelecida lá, para saber o que é o comprimento de regra, que é exatamente o limite de 24 metros, a partir do qual vão ser necessários utilizar outros certificados e outras convenções, que para o caso dele não tem essa necessidade. E o de pequeno porte, ele vai ser comprimento de regra maior ou igual a 13 metros e menor ou igual a 24 metros. Tá? Falar rapidamente aqui desse aumento para 24 metros, tecnicamente, ele possibilita capacitar a embarcação, porque ela pode ser dotada com mais quantidade de equipamentos, maior quantidade de equipamentos, não degradando a segurança da navegação, está alinhada com a necessidade das empresas, né? E, além disso, possibilita uma visada maior, os sensores vão enxergar mais longe, ela vai ter um pontal maior e mais estável para um mar um pouquinho mais pesado. O novo texto, então, proposto, a gente está sugerindo a direção aqui da CTPC, e está sendo acatado, e deixe de ser uma portaria isolada para ser uma nova norma, né? Vai permitir que as regras tenham mais visibilidade e ela, tanto internamente aqui para nós, quanto externamente à Autoridade Marítima Brasileira, principalmente, né? Visibilidade para as empresas, para as sociedades classificadoras. E essa nova norma, ela também, quando o regulamento da IMA for concluído, ela vai abranger embarcações com um outro capítulo, com a fiação bruta maior ou igual a 500 AV. Então, embarcações de carga, inicialmente, né? É importante também deixar frisado que a IMA, igualmente, também não cancelou de toda a ideia, mas, por enquanto, ela não está discutindo navios de passageiro, navios autônomos de passageiro. Por enquanto, na navegação comercial de carga, navios de carga. O regulamento vai entrar em vigor também por uma portaria, Diário Oficial da União, no caso de uma norma, e elas... nós estamos propondo que as poucas embarcações, que na realidade são duas, que já estão inscritas em capitanias,
atendendo ao regulamento em vigor, elas têm um prazo de 1 ano para atender ao nosso novo regulamento quando ele entrar em vigor. A outra consideração final as outras considerações finais são com relação ao COR, esse Centro de Operações Remotas. É importantíssimo que ele seja localizado em território brasileiro, devido a questões jurisdicionais que podem advir da operação das embarcações. Então, não vamos abrir a guarda com isso, né? Um acidente, um incidente, um fato naval, uma ocorrência, nós não podemos deixar de ter um alcance aqui em caso de... Então, o comandante tem que estar no território brasileiro, o remoto, né? Que seja o comandante remoto, o operador remoto, né? Tem que estar aqui em território brasileiro. Esperamos que nunca aconteça um acidente, mas, infelizmente, a história mostra que eles acontecem. Bom, da mesma forma, as empresas responsáveis pelo MAS e pelo COR, como eu falei, bom, elas também vão ter que estar estabelecidas em território nacional, com os devidos registros, devidos CNPJs, responsáveis técnicos, operadores remotos, todos devidamente registrados no CREA, com as devidas competências caracterizadas. Comandante remoto e os operadores remotos do MAS, eles são aquaviários, né, conforme o entendimento da IMO, conforme também regulado pelos países que já têm regulamento sobre isso. E, uma vez, isso é importante, né, que os comandantes e os operadores remotos são aquaviários, as qualificações deles elas se encontram definidas na Norma 101. Então, nós não vamos inventar a roda, né? A formação e credenciamento nos cursos de capacitação e treinamento desses profissionais vai ser avaliada certamente pela Superintendência de Ensino Profissional Marítimo, que é uma superintendência aqui dentro da DPC, né? Nós pertencemos, eu, comandante Arthur, comandante Sérgio, pertencemos à Superintendência do Transporte Aquaviário, da Segurança do Transporte Aquaviário. E o ensino profissional marítimo é um outro setor, está aqui conosco também, em outra superintendência, e também a assessoria jurídica da DPC vai avaliar isso, né? Mas, a princípio, o treinamento de todo esse pessoal vai ficar a cargo das respectivas empresas. Okay? Então, basicamente, isso é o que nós tínhamos para dizer. Fora isso, para valorizar o tema de inteligência artificial, né, que nós sempre procurando inovar, nós procuramos construir essa imagem, né, e ela mostra assim, como a inteligência artificial pode nos ajudar. Eu pedi ao ChatGPT que fizesse uma imagem que mostrasse navios autônomos, embarcações autônomas, mas ela entendeu que seriam embarcações de patrulhamento, militares, e colocou mais armas nos navios ali. Aí depois eu falei para ela, falei para o ChatGPT, não, por favor, eu estou aqui, eu quero que você trabalhe só a nível comercial. E aí ele retirou a maioria das armas, mas ele ainda me deixou em dúvida aqui com as coisas que estão sendo lançadas aí por 2 drones aéreos. Mas fica o nosso aí, muito obrigado a essa iniciativa, e nós esperamos aqui no DPC, estamos à disposição para quaisquer debates, sempre, né? E espero que outros eventos como esse venham a ocorrer, porque são muito importantes. Como vocês falaram aí, nós estamos apenas começando. Muito obrigado. Eu que agradeço, comandante. Tem uma pergunta aqui, na realidade, em relação ao monitoramento colaborativo, né? A minha dúvida, assim, o 500AB ele foi para promover o AIS obrigatório nessas embarcações autônomas ou navios com, por exemplo, entre 7 metros ou 9 metros, que tenham uma arqueação bruta menor que 500 toneladas, também terão esse monitoramento colaborativo obrigatoriamente nessa norma?
Eu não entendi esse final aí. Se os navios de 7 metros a 9 metros terão o quê? O navio com menor capacidade, de 500 AB, mas que atendam, por exemplo, um comprimento um comprimento grande, né? E entre 7 a 24, aí, como está sendo previsto na nova Norma, ele vai ser obrigatório pela Norma ele ter um AIS associado ou não? Nós estimamos, né, a arqueação bruta está muito ligada ao volume, né? Aí o Arthur depois para complementar a minha resposta. Mas nós estimamos que um barco de 24 metros de comprimento tem em torno de 100 AB, por aí, mais ou menos. Então, nós estamos regulamentando aqui até essa arqueação em torno de 100 AB. Estamos limitando pelo comprimento, né? Agora, tem um gap aí, realmente, entre 100 e os 500 AB, que nós ainda não estamos regulamentando. A razão disso é a segurança. A gente primeiro precisa dar esse segundo passo, né? Já foi dado um primeiro passo de 12 metros, estamos dando um segundo passo e vamos acompanhando, vendo como o mercado vai crescendo. Por exemplo, uma coisa interessante, que empresas estão bastante interessadas por esses 24 metros? Empresas comerciais que trabalham com ROV para offshore, que vão acoplar, vão construir em volta do ROV de 3 toneladas para uso em offshore, com os braços mecânicos, né? Estão construindo, então, já terminaram de construir um navio na Noruega, um barco autônomo de 24 metros. Então, ele vai operar autônomo, controlado por terra, e vai levar um ROV de 3 toneladas, que vai um pouco mais de 3.000 metros lá embaixo, mexer nas árvores de Natal offshore das plataformas, né, ligado ao mercado offshore. Enquanto que essas de 11 metros e meio, 12 metros, vão operar ROVs na faixa de 300 metros, 300 a 400 metros de profundidade. Então, a gente precisa sentir, nós precisamos sentir o mercado, né? O regulador ele tem que trabalhar ao mesmo tempo. É um compromisso. Não apertar demais, também não deixar a coisa seguir muito frouxa. Então, a gente tem que dosar, e nada melhor do que dosar do que o tempo, né? Do que observação. Então, acho que nós já demos um passo bastante interessante com justamente por nós estarmos participando de toda essa evolução na IMO, de toda essa evolução. Então, acho que não valeria a pena agora nos arvorarmos em fazer para navios maiores, para arqueação bruta maior. Ok? Basicamente isso. Não sei se quer complementar alguma coisa? Só falou tudo. Okay. Perfeito, então. Bom, agradeço então a participação do comandante Roberto Martins e desde já agradeço aí a participação no seminário. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Eu e o comandante Arthur. Bom, o próximo palestrante será o Tiago Zanella, professor colaborador da Escola de Guerra Naval. Eu não sei se ele está. Eu estava olhando a lista aqui, eu não sei se ele conseguiu entrar, ele está aí, o Tiago? Que estava aquele problema no carro que ele avisou? Não sei se ele conseguiu chegar. Tá, então vamos passar para o próximo, então, que aí ele fica por último. Pode Sim, ser? pode. Então, eu vou passar a palavra para o contra-almirante Marcos Almeida. Ele é o presidente da Associação Internacional de Auxílios a Marinhos, a Navegação e Autoridade Faroeste, IALA, e é sócio-diretor da Oceania Fraternidade, consultoria empresarial. Bom, com a palavra, contra-almirante Marcos Almeida. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse seminário. Queria agradecer a Heloísa pelo convite, aí, a Exult, a EGN. E eu vou compartilhar aqui essa tela. Está aparecendo já? Sim. Sim, tá. Tá. Porque, primeiro, atualizá-los sobre a IALA, né?
A IALA, desde 22 de agosto, ela não é mais uma associação internacional, ela é uma organização internacional de auxílios marítimos à navegação. Teve uma convenção aprovada em 2020, que entrou em vigor agora, em 22 de agosto. Então, a gente está numa fase de transição, a associação está sendo encerrada, terminada, né? E a gente já está transferindo tudo para a nova organização, que passou a existir com a entrada em vigor da convenção em 22 de agosto último, né? Eu estou há 6 anos na IALA, estava como vice-presidente, agora como presidente, e agora como presidente da organização intergovernamental. E esse assunto, como foi proposto, né, as adaptações operacionais no porto, com ênfase no VTS, né, com relação ao MAS, ele é um tema muito rico, né, mas ainda muito incerto, por mais que já existam testes e iniciativas, né, mas ainda as coisas, os desafios ainda são muito grandes, né, para serem contornados. Então, não é uma questão somente de legislação, principalmente de tecnologia, e os embates de tecnologia são muito grandes, né? E no caso o VTS no Brasil ele é normatizado por uma norma da DHN, e no caso do VTS também no âmbito internacional ele é tratado na IALA porque faz parte do conceito de ATOM, né, de auxílios marítimos à navegação, e trabalha muito em conjunto com a IMO. A IALA e a IMO estão trabalhando cada vez mais próximo, ainda mais com essa mudança de status da IALA, né? E o objetivo principal da IALA é a questão da harmonização, ou seja, fazer com que uma coisa que funcione na Noruega ou na Austrália passe a funcionar em qualquer outro lugar. Possa funcionar, porque nada adianta o navio conseguir operar na Austrália, mas não consegue sair da Austrália porque faltam toda a tecnologia, todo o embasamento, toda a estrutura para que ele funcione fora da Austrália ou fora da Noruega. Então, esse é o trabalho que a IALA faz, e a gente foi criado na IALA uma força-tarefa, né, sobre o MES, e a gente tem trabalhado bastante sobre isso, muito colado com a IALA, com a IMO, né? E existem questões bem delicadas, né, que a gente trabalha, em que os termos de referência, propósito dessa força-tarefa é justamente dar um direcionamento para os membros da IALA, né? E subsidiar também a discussões em outros fóruns, como o da IMO, né? Mas existem... Tem alguém falando junto aí. Deixa eu... Tem um somzinho aí. Bem, continuando, existem várias ideias, né? Esse assunto já não é tratado desde agora. No 14º Simpósio da IALA, isso foi colocado, várias opções, né? Como o VTS, principalmente, vai trabalhar, se vai ser um data hub, vai ser como coordenador, um centro de comando. Então, os desafios e as formulações, elas são muito ricas em detalhes, em especificações, mas ainda não chegaram a um consenso para ser aplicado em todos os locais, que é o que a gente precisa trabalhar e está trabalhando, para que isso possa ser utilizado em termos globais, né? E é bem bom destacar, e a gente pode ver pelas apresentações, que naturalmente, né, essas questões têm sido trabalhadas em embarcações pequenas, para embarcações de médio porte, e de forma local para regional, para então, posteriormente, chegar num formato global. Porque todas essas questões elas vão sendo desenvolvidas em conjunto e cada um dá um detalhe, então tem coisa que funciona num lugar, mas não funciona no outro, então tem que se achar um denominador comum, né? E esses cenários ainda estão em aberto, né? De como é que vai funcionar, principalmente o VTS ou o VTMIS, né? Em termos de supervisão, de data hub, de
centro de comando, de coordenação, como é que vai interagir. Então, essas questões todas esbarram principalmente em dois fatores que a gente vai comentar mais adiante, que é a conectividade e a cybersecurity, né, a segurança cibernética, que são fatores denominadores comuns em qualquer discussão sobre o MES, então a gente não pode fugir disso, e é um grande entrave em determinados locais, em determinadas regiões. Então, a gente tem trabalhado em papers sobre o impacto do MAS no VTS, e uma das principais questões é a interação dos navios autônomos com os navios normais, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma área de como é que vai ser feita essa interface, como é que vai ser feita essa comunicação. Da mesma forma, essa troca de informações, o fluxo de informações entre o MAS e as autoridades costeiras, né? Como é feita essa troca de informação, a discussão sobre a segurança marítima, Maritime Safety Information, né? MSI, como é que elas serão, qual vai ser o formato, se vai precisar de um formato específico por mais, provavelmente vai precisar, e qual vai ser esse formato, como é que vai ser compartilhado isso. Isso é uma discussão que houve no VTS, Comitê de VTS. Aqui no antigo e-Navigation Committee, que agora mudou de nome para Digital Technologies, também a questão do suporte, que se fala muito às vezes eu vi nas apresentações agora, né, a gente falando sobre sistemas de processo de decisão e tudo mais, mas isso é uma coisa que está muito embrionário ainda, dentro do porte que precisará ter para se tornar uma questão global, sair de um país e passar a operar globalmente, né? Então, um sistema de suporte à decisão tem que ser uma coisa muito bem desenvolvida, então há uma preocupação muito grande sobre como isso vai ser desenvolvido e qual formato, porque uma vez que, como a gente gosta sempre de repetir, né, não adianta uma coisa ser feita de uma forma que opere no Japão ou na Noruega, mas que não seja compreensível ou bem utilizada num outro processo cultural ou de decisão em outra parte do globo, né? Então, a gente fica com esse desafio que está sendo desenvolvido em conjunto por vários países, em vários comitês, da IALA como da IMO. A questão da conectividade é uma barreira, né? É uma barreira. O exercício aqui que a gente fez aqui, de realmente caiu a conexão aqui, caiu o troço. Realmente, e aí, no navio, o que acontece? Qual vai ser o procedimento? Qual o sistema de comando que vai assumir o controle do MES para dar um destino para ele? Né? Que nem a gente tem nos dronezinhos, quando rompe, ele volta para o local. Né? Então, como é que vai ser o funcionamento disso? Ele vai estabelecer uma outra conexão, né? Como é que ele vai assumir um outro comando através de um outro sistema? E aí entra a questão de redundância de posicionamento, redundância de sistema de controle, de decisão. Ou seja, isso tudo entra novamente em questão, né? A necessidade de novos auxílios marítimos à navegação para subsidiar, para dar estrutura ao mar, né, como embarcação autônoma. Na verdade, existem várias questões, né, e a gente está tocando só em algumas aqui, que implicam na tecnologia, na funcionalidade de um MAS, né, e aí a gente vai entrar eu já falei aqui da posição, da questão da comunicação com as autoridades costeiras, com os outros navios, né, mas a gente entra em uma outra questão, que é justamente a troca de contato, por exemplo, com navios convencionais, né? Por exemplo, o VTS fala com o navio convencional normalmente pelo VHF. Como é que vai ser feita essa comunicação com o MES? Como vão ser os comandos em termos de faixa de separação de tráfego, né?
ou seja, como essa interlocução, ela vai funcionar, isso está totalmente embrionário ainda. E isso nos leva a essas questões de gestão do tráfego das embarcações, do monitoramento, do desenvolvimento de situações perigosas. E aí, qual vai ser a ação? Como é que dá o comando? Como é que o navio recebe o comando, né, para utilizar o RIPIAN e as demais normas existentes? Ou seja, tudo acaba sendo um desafio. E aí a gente entra numa questão mais factual, né, hoje em dia, que são os níveis de autonomia, né? E aí na EALA a gente desenvolveu um documento que fala sobre as assumptions, né, que a gente toma em termos de vamos assumir determinado entendimento e quais são as implicações para o VTS desse entendimento, né? E aí tem como foi citado aí, os 4 níveis de autonomia, e é muito importante fazer essa diferenciação entre autonomia e automatização, né? Que é chamada em inglês em autonomous versus automized. Ou seja, você tem que ter uma diferenciação. Muitas vezes isso é confundido nas tratativas em alguns países, ou seja, a automatização de uma embarcação com a autonomia de uma embarcação. Então, esse desenvolvimento desses 4 graus de autonomia leva justamente em consideração isso. E aí, cada nível desse tem uma assunção, né, e tem uma implicação. O nível 2, por exemplo, tem a questão de você ter vários RCCs, ou seja, o controle não vai ser talvez só de um comando de controle, né? Você vai ter mais de um centro de controle para uma mesma embarcação. Então, como isso vai funcionar? Então, a troca de informação, qual é o formato dessa informação que é trocada, né? Os alarmes, as instruções, como é que elas são transmitidas. Ou seja, isso continua sendo um grande desafio, principalmente porque a gente está se tratando de uma embarcação que será autônoma num ambiente que ele vai lidar com embarcações múltiplas, né? Vai ser embarcação de recreio, de esporte, recreio e lazer, embarcações de pesca, embarcações a vela, embarcações de turismo, ou seja, uma pleiade de atores, né, marítimos, que esse navio autônomo vai ter que trocar informação ou vão ter como receber informações para ele. Então, é uma complicação muito grande, né, essa questão. E para o VTS, a gente ainda não está claro, por exemplo, como vai ser operado a troca troca de informações com o VTS, com o navio autônomo, com o MAS, mas principalmente na ausência do VTS, como é que isso vai acontecer? Com o porto ou com o terminal privado? Ou seja, quais são os clearance para você poder ter essa operação? Então, é uma questão muito delicada, ainda muito superficial, ainda que existem os desenvolvimentos, porque existe uma diferença cultural muito grande entre como as questões são tratadas de uma região para outra. Então, a gente precisa trabalhar nessa harmonização, nesse consenso geral, que é muito mais do que somente uma legislação em jogo, né? É muito mais uma forma de trabalhar em equipe, mas agora com uma equipe virtual, né? A gente vai ter que entrar num processo de pandemia das embarcações ali, para saber como é que elas vão operar sem ter gente a bordo. Ou, na verdade, isso, obviamente, se espera que haja uma progressão, né, paulatina, até que a gente tenha confiança nos sistemas, como foi falado aí, da responsabilidade dos desenvolvedores dos sistemas, né? Até se ter uma confiança nos sistemas, isso vai ser paulatino. A tendência
é que esses sistemas comecem em termos locais, ou seja, em termos de ferries, né, os ferries sejam autônomos, para depois embarcações regionais que trabalhem num mesmo escopo de jurisdição e de cultural também, de autoridades, para então ir se aumentando à medida que ele se mostrar realmente confiável para se utilizar em termos internacionais e em termos globais, né? É um trabalho que a gente está fazendo, está acompanhando muito cuidadosamente, porque não adianta a gente simplesmente autorizar, não, vamos lá, pode lançar, e acontecer um acidente gravíssimo em que se percam vidas, que se polua o ambiente de forma catastrófica. Então, é uma questão muito mais de amadurecimento desse processo de desenvolvimento do mais, do que simplesmente botar ele para jogo, botar ele para frente e dar a margem da possibilidade de acidentes que são indesejados por todos, né? Então, eu acabo aqui esse breve comentário, mas eu fico muito feliz, friso novamente isso, de ver essa discussão desses trabalhos aí das mestrandas, né, sobre essa questão, e que precisará ser muito mais aprofundado à medida que esses sistemas se desenvolvam, à medida que o processo de consenso entre o funcionamento e as normas disso, elas se tornem realmente acordados no âmbito internacional. E a gente, na IALA, vai continuar trabalhando sobre isso e, obviamente, estaremos sempre à disposição para trazer mais informações e trocar mais detalhes sobre como essas questões estão caminhando e como elas estão sendo propostas em termos de solução. Tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de acompanhar essa discussão, esse trabalho aí. E, mais uma vez, parabéns aí por esse trabalho. Bom, nós é que agradecemos a participação do senhor. Na realidade, eu acredito que esse seminário, esse webinar, né, ele tenha cumprido seu objetivo de justamente fazer com que as mestrandas tivessem um contato com os senhores, né, e poder literalmente aprimorar o que elas já vieram pesquisando até desde o início do ano, né? Tem uma Então, tem uma pergunta aí, né? Da Tainara, do isso. Almirante Marcos Almeida, por favor, se ele já estiver de volta. Tainara Já gostaria estou de de saber volta. se embora a questão de conectividade entre o MES e o VTS seja incipiente, né? Se já se vislumbra tem algum vislumbre de como será essa comunicação, se o VTS irá se comunicar com o ROC, por exemplo? Essa é a pergunta da Tainara. No caso, para mim? Isso. Sim. Bem, existem já protocolos já desenvolvidos, mas para efeitos locais, né, que estão em testes ainda. Mas não existe nada já, vamos dizer assim, aprovado para ser divulgado, disseminado assim como um produto, né? Isso é uma coisa que está sendo utilizado na Holanda, principalmente. É um dos protocolos que foram desenvolvidos, mas isso ainda está em desenvolvimento, não tem nada fechado de que já tem um sistema de VTS que utiliza, inclui os MES. Não existe isso ainda. Está sendo desenvolvido porque, à medida em que o pessoal que está acostumado com esse desenvolvimento de tecnologia sabe que, à medida que você desenvolve, introduz, você se depara com um outro obstáculo, um novo desafio, e aí você tem que contornar aquele desafio. A maior problemática em termos de VTS é como dar uma instrução para o navio, para o MES, porque aí você vai ter que ter um padrão, e esse padrão vai ter que abarcar todos os tipos de MES, e principalmente a troca de informação, intercâmbio de informação entre navios convencionais e os MES. Então, isso está em desenvolvimento ainda, e o desafio é tão grande quanto a diversidade de tipos de embarcações que existem, de sistemas de decisão que existem. Bom?
mas está em desenvolvimento, já está na pauta, tem várias indústrias já trabalhando nesses sistemas. E eu fico até curioso de saber, por exemplo, nesse sistema aí, nesse navio que foi citado aí pela DPC, pelo comandante Roberto, como é que vai ser feita a troca da autoridade local com esse navio autônomo que vai operar o RLV. Certo? Esse é um desafio que nós ainda estamos trabalhando e que eu estou vendo que está se desenvolvendo aí, pelo menos foi colocado assim, e que não existe uma ferramenta ainda para se trabalhar nessa questão, né? Fiquei curioso em saber como vai ser contornado isso. Um abraço. Aproveitando o gancho aí do seu comentário, Marcos, obrigado pela colocação, pela pergunta. Realmente é uma preocupação que nós temos. O que nós estamos exigindo é que o COR esteja em território brasileiro, com o centro de operação remota, e que nesse mesmo COR esteja também o controle do RAV. Então, podem ser até na mesma sala ou em salas adjacentes, mas no mesmo nível, no mesmo local, no mesmo prédio, porque nós entendemos que talvez seja essa a sua preocupação, que a gente compartilha, que é a questão deles, o RLV, pelo menos até hoje, né, eles têm um umbilical, né? E o quanto ali essa questão do umbilical, essa questão da manobra, da liberação do umbilical, tudo, e do posicionamento do navio, tudo isso tem que haver um sincronismo nisso aí. Muito, muito importante esse entendimento das pessoas estarem próximas. A gente está exigindo isso hoje, por enquanto. Tá? Eu não sei se é exatamente nisso que você estava pensando, mas a gente está exigindo que fique no mesmo centro de controle, né? Reunidos ali fisicamente, né? Então tem essa questão. Outra coisa que, aproveitando aqui, Kleber, eu vi a sua pergunta agora aqui que eu não tinha percebido. Você perguntou em relação ao monitoramento colaborativo, os navios autônomos menores de 500 AB, se eles terão AIS, né? E hoje, na norma 201, que é de mar aberto, ela remete para o sólido, ou seja, só de 500 AB para cima. E aí, eu conversando aqui com o comandante Arthur, ele verificou na norma 202, que é a norma de águas interiores. Eu vou virar o microfone, vou virar aqui a câmera para ele falar um pouco sobre o que ele estava vendo lá na norma 202. Boa tarde a todos. A norma que fala da versão anterior, que embarcações autônomas provavelmente também vão operar nessa área, ele é recomendado, não é uma exigência, ele é recomendado para embarcações entre 20 AB20 e AB500, até 500 de AB. E acima de 500 também é recomendado na versão anterior. Então, essa é o que a norma exige hoje para embarcações que operam na versão anterior, né? Então, essa é a exigência que temos hoje. Como o comandante Roberto falou, eventualmente, com o andamento das operações de embarcações autônomas mais frequentes, essa necessidade pode passar a ser um tópico importante. Por enquanto, não vemos a necessidade de estabelecer esse receptor de AIS, de sistema de operação automático, para embarcações menores, né? Mas na versão anterior, ele só é exigido, não é recomendado, não é exigido ainda, é recomendado para AB maior que 20 e menor que 500. Também pode acontecer, porque existe uma coisa chamada norma de procedimento de capitania dos portos, que são as normas que as capitanias estabelecem para regulamentar a navegação na área dela. Por quê?
cada capitania fica um lugar que tem uma especificidade diferente. A capitania de Manaus tem uma forma de ter uma área de atuação, a capitania do Rio Grande do Sul tem outra área de atuação, que são áreas totalmente diferentes, e, eventualmente, o capitão de esporte torna necessário esse registro do OS em função da navegação que é feita na área dela. Então, na área da capitania. Então, quando acontece isso, a própria NPCP, que é uma norma de procedimento das capitanias de esporte, ou NPCF, que é a norma de procedimento das capitanias fluviais, elas passam a exigir o OS. E é uma possibilidade que existe. Mas, via de regra, no tipo de embarcação que até agora tivemos a oportunidade de receber solicitações, na área aqui do Rio de Janeiro, esse acampamento não é obrigatório. Bom, acho que... Ok. Ok. Então, vamos lá, Cleber. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui sobre Carlos Sampaio da Exult. Como seria tratada uma possível interferência sobre as embarcações controladas remotamente? Me refiro a garantir a segurança dessa embarcação até o seu destino, evitando ações como de pirataria. Aí ele não endereçou essa pergunta para ninguém, mas acredito que o comandante Martins poderia responder essa pergunta. Olha, a possível interferência, né? Uma das análises de risco. É uma das análises de risco, né? Entre essas análises de risco, nós temos, por exemplo, né, uma falha na comunicação, né? Então, por exemplo, pode haver uma interferência que bloqueia a comunicação, certo? Então, como você mesmo, quem fez a pergunta foi o Carlos Sampaio. Carlos Sampaio, como o próprio Carlos Sampaio comentou na pergunta dele, certamente um programa de recuperação, de restore, né, de volta à situação inicial, vai ter que existir lá, que eles chamam de fallback, se eu não me engano. Isso está sendo bem estudado, bem explicado na IMO, bem discutido, né, nos fóruns da IMO. A navegação, né? Como é que ele vai voltar para aquela situação inicial, de qualquer perigo iminente, né? Seja de comunicação, seja de um ataque cibernético, né? Como é que ele vai se recuperar. Então, cada caso é fruto de uma análise de risco que a gente, inclusive, exige, mesmo para esses barcos pequenos, a gente está exigindo todos os seja colocado uma análise de risco desde para todos esses possíveis casos, essas situações. Então, o tratamento, a princípio, foi tipo, a pergunta que o Carlos fez, eu fiz aqui para o pessoal da Omni, que está junto com uma companhia nórdica, que agora me foge o nome, acho que é norueguesa, não tenho certeza, que estão pegando um drone de asa rotativa, fizeram um teste em Macaé, ele voou até e pousou no helideck de uma plataforma, mais de 200 quilômetros, em junho desse ano. E eles vieram aqui para saber, que nós fiscalizamos helidecks também, né? E aí eu perguntei para eles, e a questão das comunicações? Vocês estão com comunicação redundante? Se cair a comunicação, como é que vai ser? Não, nós não estamos com comunicação redundante. Se cair, a aeronave já tem um programa que ela vai retornar para a Terra, ela já sabe o caminho de volta. Então, hoje essa é a resposta que eu daria, né? Mas tem várias situações, cada risco é um risco, né? Então, um risco cibernético que ele bloqueia, uma série de coisas. A aeronave, a embarcação vai ficar paradinha lá, vai emitir um sinal sonoro, vai emitir luzes, etc. Tem uma série de precauções, inclusive, que muitas delas estão nos requisitos técnicos do regulamento. Tá? Então, é assunto para muito, papo para muita coisa ainda. A gente, inclusive, está sendo bem discutido na IMO. Tá?
interessante, mas agradeço a pergunta, que a gente poderia ficar conversando aqui mais tempo sobre isso. Bom, não tendo mais perguntas, então vou partir para o encerramento. Brito, você quer falar alguma coisa? Sim, não, sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer, né? Depois vou passar a palavra para o comandante Canela também, se ele, né? Mas agradecer a todos, né? As meninas, um trabalho excelente, né? A participação dos palestrantes, o comandante Roberto Martins, o comandante Marcos Almeida, os colegas aí da Exult, né? E, né, reiterar, né, que nesse acordo de cooperação acadêmica, né, a GNESUT tem sido muito frutífero, né? Você vê nesse seminário aí, nós já estamos há quase 2 horas aqui. Na verdade, essas 2 horas refletem o trabalho das meninas, né? Que é o trabalho, nós temos já mais de 5 anos, 7 anos, né? Cooperação, talvez, né? Acho que por aí, né? É GNESUT. Então, agradeço a todos, né, de novo, e desejo tudo de bom, e muitos estudos, muitos títulos para as meninas e a todos aí que continuam trabalhando. Almirante, o senhor quer Eu só falar queria algo? aproveitar a oportunidade e também agradecer, né, cumprimentar, em primeiro lugar, a iniciativa da Exult, na pessoa do comandante Kleber Almeida, né, grande amigo aí desde longa data, desde lá na época da Escola Naval, que com esse webinar aí realmente trouxe informações valiosas. Cumprimentar também os palestrantes, o trabalho das mestrandas. É realmente um tema que nos instiga muito, principalmente para quem já ficou tanto tempo navegando aí, né? Tem uma experiência, eu, no meu caso, eu já fiquei anos e anos, né? Em navios da esquadra, em navios distritais, e esse tema de navios de superfície autônomos, né? É algo que realmente instiga a todos, principalmente no que tange a questão da segurança, né? Então, eu acho que esse webinar vem ao encontro de tentar aí levantar essa questão, né, no seio da comunidade acadêmica, e continuar realmente crescente, uma preocupação crescente com isso, que é uma realidade, como já foi muito bem exposto ao longo das apresentações, já acontece, isso não é futuro, né, isso é agora, e que nós possamos aí, realmente continuar estudando esse tema, ampliando, né, e trazendo novos pontos aí para realmente fazer com que essa realidade seja também uma realidade segura para todos. Então, muito obrigado mais uma vez, parabenizar a Exult e que esse acordo aí realmente cada vez mais traga assuntos de interesse para a nossa comunidade acadêmica. Muito obrigado aí, e fico à disposição aqui na Escola de Guerra Naval, em especial na Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação. Muito obrigado. Bom, em nome da Fundação Exult, também eu gostaria de agradecer aí aos palestrantes, né? E a Escola de Guerra Naval, né? Reitera sempre o desejo, né? De longa vida para essa parceria, né? Assim, acho que é gratificante tanto para a Exult quanto para a EGN, essa parceria contínua, né? E mais uma vez agradeço a todos aí pela presença, né? Pela participação, e espero que a palestra tenha sido de agrado para todos. Muito obrigado.